between us and away for sure. There's a gate I see, there's a way for me. Now this one sits here and whispers things to me. Now I got the devil inside. This one made a pig of me. This wall is primal, my grinding jaw. The headache pill, the necktie on my bedroom door. My conscience burning, my eyes are too cuddled up with a heart condemned. I should love you, and I swear I do. This one is rabid, this one is through. Fly me through an empty dream. I'm sleeping next to someone new. My conscience burning, my beastly thought. The headache pill, the necktie on my bedroom door. And I'm such a coward, these wretched things I do. Disgrace and treachery, I'm a sickness and I know it's true. This world is learning, this world is pure. Olá, gente. Boa noite, aqui é o Christian. Vamos lá, vamos começar mais um vídeo aí. Sobre o jogo de ontem, que a gente não conseguiu transmitir. A gente ficou na função de sem luz aqui na nossa comunidade aqui, né, de Gravataí. Falei para meus outros amigos que faz o curso, a minha amiga, os guris, todo mundo da equipe aqui. Como eu sempre falo para vocês, eu fico com a parte dos áudios, os outros pessoal edita, a minha colega já edita o vídeo, fala de juízo e tudo mais. A gente não conseguiu falar sobre o jogo do Grêmio, tá? Com o Palmeiras ontem, que mais uma vez era normal que o Grêmio perderia sim o jogo, mas todo mundo, pelas apostas, que estava dizendo que o Grêmio podia tomar uma goleada, né? De 3-0, 4, que o Palmeiras já foi fatal no início do jogo, já 3 minutos de jogo, o Grêmio não via a cor da bola, já foi 1-0 ali já pro Palmeiras. Tanto é que o Grêmio conseguiu sim equilibrar assim, o início do. Depois do gol ali, tá? E olhando o que o Mano tem de peça, gente, para falar ainda sobre o jogo do Grêmio com o Palmeiras, o Grêmio, ele até assim uns minutos 30 do segundo tempo, do primeiro tempo, perdão, o Grêmio ele conseguiu assim equilibrar o jogo. O Palmeiras não é mais aquele grande time, não é mais. O Palmeiras sim, ele é candidato aos títulos brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, todos ali, né? Mas o Palmeiras não tem mais aquela força. O Rony não tá mais no Palmeiras, o Dudu não tá mais. Esse Vitor Roque aí pra mim é fraco, o Tigrinho aí, o Tigrinho. O Maurício agora é a referência, a ex-Inter. O Rafael Veiga é reserva, tá? A zaga é a mesma, Gustavo Gomes, zagueiro, e o goleiro é o Everton ainda. Mas o Grêmio, se apertasse assim um pouquinho mais no segundo tempo, poderia sim fazer um empate, tá? No primeiro tempo só teve uma chance com o Christian Pavão. Foi só. Só foi ele. O Grêmio não apresentou mais nada já no primeiro tempo. Mas ainda falando ainda do primeiro tempo, o Palmeiras teve alguma chance sim de matar o jogo, quanto o Grêmio. Não de virar o jogo até não, tá? O Grêmio produziu pouco também. Não apresentou nenhum perigo pro Palmeiras, tá? Mas falando ali ainda do, aí já falando já do segundo tempo ali, o Grêmio sim tinha uma bola ali no final do jogo, poderia sim ter vindo um empate. Poderia ter vindo um empate sim pro Grêmio. Mas faltou capricho. As peças que o Grêmio tem não vai resolver nenhuma solução. O Grêmio já é um fiasco já na temporada. Já falei em outros vídeos já.
A torcida gremista que me acompanha aqui no canal, eles mandam mensagem pra mim aqui do canal do Fim de Papo Grenal, que o Grêmio não tem solução para resolver seus problemas em campo. Não vai ser Bart White, não vai ser Alex Santana, não vai ser Pavon. Talvez não podemos botar a culpa nos guris da base, né? Porque esses aí que eu falei são os medalhões do grupo. Bart White ganhando 1 milhão por mês, Amuso, esse belga, 1 milhão por mês, gente. Aí o Gustavo Martins, que jogou contra o Vasco, ele fez o gol. Ele fez o gol agora contra o Alianza Lima. É zagueiro. Cadê os atacantes para fazer o gol no Grêmio? Tem que dar a camisa. Um amigo meu, que não vou falar o nome dele aqui, uma outra amiga minha, disse a mesma coisa. Que o Gustavo Martins, sim, tem que ser o camisa 9, mas entre aspas, né? Porque ele é zagueiro. Camisa 4, 3 para ele. E às vezes o mano bota ele de lateral esquerdo, improvisados. Mas o Grêmio tem lateral no elenco aí. O Grêmio tem uns 3 lateral reserva. Nenhum serve, mano. Ah, mas o Palmeiras, o Grêmio conseguiu jogar de igual para igual. Não, não jogou de igual para igual contra o Palmeiras. Ele teve umas bolas assim que poderia fazer um empate, tá? Era até justo. Mas o Grêmio não tinha o suficiente para fazer isso. O Palmeiras ficou cansado ali, a gente viu alguns lances já no segundo tempo ali, mas virar o jogo não, isso aí não. Tanto é que o time do Palmeiras ali, ele tem as peças, ele sabe, o Abel Ferreira sabe, tem o elenco já faz 5 anos, praticamente desde 2020, ele faz aquele 1-0, ele veio pro Beira-Rio aquela vez contra o Inter, ganhou de 1-0, o Inter também impressionou um pouco já no segundo tempo. O Palmeiras foi lá no Maracanã para jogar contra o Fluminense, fez aquele 2-1, saiu perdendo um gol de pênalti, que é do jogo. E o Palmeiras sabe aproveitar, ele joga no próprio gramado, que é esse campo sintético aí. Talvez com os reforços que o Grêmio vê aí, Balbuena, o jogador lá da Inglaterra, eu realmente esqueci o nome dele, tá? Talvez o Roger Guedes, se vir mais 5 milhões por mês, é muita grana. É muita grana para um cara. Vai resolver o problema do Grêmio? Pode ser que sim, tá? Porque os que estão aí não vão resolver. Tomara que não quebre o clube aí, né? Porque lá no Corinthians, lá o Memphis Depay, lá que é o dono do time, o craque, ganha 13 milhões por mês, quase 5. E tantos outros jogadores ganham quase 100 mil por mês. Botariam 1 milhão por mês para alguns ali. Um jogador que chega e ganha mais que os outros, talvez no campo eles são tudo um bando de bunda mole, tá? E tanto é que eu fui olhar os jogadores do Grêmio aí, tem uns aí que ganham, assim, uma bala, mais de 600 pau por mês aí. E a torcida ganha 800 reais, tá? E não joga. Quando o Mano botou o Camilo ali, gente, o Camilo fazia tempo que não jogava. Não lembro nem qual foi a última partida do Camilo aí. Não sei se foi lá no Gauchão. O Camilo vai ser a solução do Grêmio, vai ser o Edenilson, vai ser o Alex Santana que chegou aí, gente. Armador, desculpa. O Edenilson não é armador. Não é armador. Como é que vai ser o Grêmio aí, tá? O Mano tem que ver. O Mano disse que o Grêmio ia melhorar depois do Mundial. O Mundial de Clubes. O Grêmio não melhorou no Mundial de Clubes. O Grêmio não ganhou nenhuma. O jogo importante aí era com o Alianza Lima, que o Grêmio não conseguiu ganhar dos caras. Tomou 2 lá e tomou 1 aqui do Barcos. Ficou 1-1. Ganhou do Juventude. Ah, mas o Juventude tá todo mundo ganhando. O Juventude hoje de novo perdeu pro Bahia de 3-0. E agora? Tu acha que vai melhorar alguma coisa no Grêmio? Não sei. Talvez que sim, talvez, tá? Pega uns adversários aí. Pega o Mirassol aí, que tá na frente da dupla Grenal. O Bragantino aí. Bragantino, gente. Desculpa, o Mirassol não pode ficar na frente do Grêmio do Inter. Porque o Inter melhorou sim depois do Mundial, que o Inter tava na zona de rebaixamento aí. Falando do Inter rapidinho, o Inter tava na zona de rebaixamento agora. E depois do Mundial de Clubes, acho que já jogou 4 ou 5 jogos. O Inter fez 10 pontos dos 12 possíveis. Tá ótimo. Que o Inter hoje empatou com o Vasco 1-1.
Ganhou do Santos lá na Vila. Eu poderia até trocar. O Inter poderia sim ganhar do. Uma troca, um exemplo. O Inter poderia ter ganhado sim do Vasco e empatar com o Santos. Aí legal. Porque a grandeza do Santos do Neymar. E o Vasco aí do Diniz aí, que tá caindo aos pedaços. Mas o Vasco hoje veio aqui e deu um susto no Inter nos 45 minutos. Ou o Roger não esperava isso do Vasco. Ou foi surpreendido. Não sei. É do jogo, né? Mas o que que é, né, rapaz? Ah, mas a gente vai ver aqui, a gente vai ver, vamos fazer os análises. Semana que vem, terça-feira, o Grêmio pega o Fortaleza aqui na Arena, jogo atrasado aí. Fortaleza vem embalado também, que o Fortaleza ele ganhou o jogo, acho que do Bragantino sábado, 3-1, né? Um jogo bom. Pro Grêmio, né? O Grêmio vai fazer um confronto legal com o Fortaleza, tá? Porque os dois estão ali praticamente quase que os mesmos pontos ali, mas o Fortaleza está um pouquinho atrás do Grêmio, né? Ah, a gente vai pegar o caderno, vamos anotar tudo sobre o que o Grêmio vai fazer agora pro jogo de terça-feira. Vamos estar mais ligados sobre o jogo de terça-feira. O Inter quarta já pega o Fluminense aqui no Beira-Rio com a Copa do Brasil. Vamos falar mais um pouco do jogo do Inter sobre agora, sobre o Inter e Vasco agora no Beira-Rio. Gente, o jogo do hoje entre o Inter e o Vasco, o Inter foi surpreendido. Sabe que o Inter foi surpreendido pelo Vasco? Ou o Inter entrou desmotivado? Gente, o Inter entrou surpreendido do Vasco, tá? O Vasco aí que jogou com o Grêmio lá, que o Vasco foi um horror contra o Grêmio. Deu um horror, tipo, no campo, tá? Porque o Vasco teve. Agora, sobre as estatísticas de chutes, o Grêmio foi muito vazado contra o Vasco lá. Foi 37 ou 27 finalizações contra o gol do Grêmio. É muito chute no gol. Pelas análises da minha amiga, que ela faz essas comparações de táticas, ela falou que o time do Vasco ele deu mais chutes no gol do adversário quanto os outros times do Brasileirão, gente. É muito chute, né? Mas hoje o Inter, o Vasco poderia ter vencido o gol, poderia. Porque o Inter não apresentou nada, tá? O Inter para mim apresentou porque o Inter sempre é assim. Se vocês olhar os jogos do Inter no Brasileirão aí esse ano, o Inter, alguns jogos, né, alguns do ano passado, o Inter sim, ele sai atrás do placar. Foi que nem contra o Bahia agora na Libertadores. O Inter sai atrás do placar. Ele busca empate lá na Arena Fonte Nova. E no jogo, a última partida da Libertadores, o Inter sai atrás também e faz o 2-1, né? Mas, mas será que foi um jogo assim do Inter? Precisava passar sufoco? O Inter se desgastou demais, gente. Se desgastou para tentar virar o jogo. O Inter, eu já disse outras vezes, outros vídeos do Inter aqui, todo mundo sabe. O Bruno Henrique, ele tem limites. O time do Inter, ele tem algumas qualidades sim. O Vitão não jogou porque estava suspenso. Legal. Aí joga o Cleiton Sampaio sem ritmo de jogo nenhum. Eu queria sim que entrasse o Juninho, tá? Eu queria que entrasse o Juninho, não o Cleiton Sampaio, a opção do Roger, tá? O Bernabé, sim, é o lateral. O outro lado é o Brian Aguirre. O Brian Aguirre calou minha boca, porque eu falei no início do ano que ele seria um pé fraco. Calou minha boca, foi um dos melhores lateral do Gauchão. Tá? O Rocher ali, uma partida segura. O Bruno Henrique, ele é titular por função do Roger, tá? O Roger que escala ele, mas o Roger sabe que ele é aquele limite do Bruno Henrique, quando ele começa o segundo tempo, vai até entre 15 e 20 minutos. Sempre. Aí entra o Tabata, pode entrar o Ronaldo não tá entrando, tá? Ou entra o Luiz Otávio, muito bom o moleque, é um guri novo, da base. Mas ali. Ah, e outra, antes de vocês falarem por que o Gustavo Prado entrou, deixa eu dar uma informação para vocês, tá? Não sei se vocês sabem aí.
depois do jogo do Santos, até ontem, sábado, o Carboneiro chamou o Roger num canto e disse: Ó, Roger, eu estou cansado, tá? Eu vou ficar hoje no banco. Legal. Por isso que o Carboneiro ficou na reserva, tá, gente? Foi só por isso. Aí, o que o Roger falou pro Carboneiro? Disse: Ó, preciso de você, porque você é meu titular. Legal. Aí o Roger já botou ele nos 45 minutos, desgastou mais o guri, porque o Carboneiro vai jogar agora contra o Fluminense. E aí? Que não como botou o Vitinho. Vitinho não vai começar contra o Fluminense, todo mundo sabe. Vitinho não vai começar contra o Fluminense, vai começar o Carboneiro, tá? Então, o Inter teve que gastar o jogo, aí ele tirou o Alan Patrick, porque o Alan Patrick já não podia mais jogar. Você ia ficar todo desgastado dentro do Tabata, tá? E aí joga Vitinho, Borré, não entrou o Valência. Valência já não entrou. Aí bota o Tabata já entrou ali. Aí o Inter, aí o primeiro tempo todo do Vasco, o Vasco tinha as melhores ações, o Vasco não dava espaço para o Inter, o Vasco dominou o meio de campo, o Vasco jogou nas duas laterais com o Tietê e o Tietê que é volante, né? Tietê, os dois laterais, os extremos também, todos eles jogaram bem. Tanto é que o Inter não conseguiu respirar. O gol do Vasco já era certo já no primeiro tempo. Dá uma roda no Internacional. E o Vasco com o Grêmio lá, voltando atrás agora, o Vasco com o Grêmio foi um jogo assim, vamos botar aparelho, porque os dois times em campo tava ruim. Mas o Vasco vem aqui, deu uma de Real Madrid no Inter. O Vasco não melhorou da noite pro dia, desculpa. O Vasco com crise, dívidas para pagar, tanto é que o Inter também tem, tá? Dívidas, não é só o Vasco, é o Inter, o Corinthians, Atlético Mineiro, Cruzeiro. Todos os times têm dívidas, tá? Alguns são poucas, mas Vasco, uma dívida bilionária, o Inter também, tá? Cada um com seus problemas. Mas o Vasco veio aqui e deu uma de Real Madrid contra o Inter. Ah, não, o Vasco, nossa, o Vasco tá lá embaixo da tabela, gente. O Vasco tá entre lá com o Fortaleza, Ceará, Juventude, tá aquele pessoal com o Santos, do Neymar, todo mundo tá ali. Mas o Vasco veio aqui e dominou o Inter no primeiro tempo. Aí o Roger falou no intervalo pros caras e disse: Ó, gente, não vamos perder pro Vasco, é o time do Vasco. O time do Vasco não dá, mano. Não dá, não dá. Aí vem o segundo tempo. O que o Roger faz? O Roger faz as escolhas, né? As escolhas do Carboneiro, né? Aí o Carboneiro ele já entra no lugar do Gustavo Pato. Gustavo Pato foi mal. Talvez o Roger não esperava do Vasco esse jogo. Tanto é que o Diniz conhece um pouco isso contra a Libertadores lá com o Fluminense 2023. Todo mundo sabe. Colorados todos sabem disso. Um campo pesado com chuva, o Vasco conseguiu jogar, né? Tanto é que o Vasco teve um gol anulado aí, né? E realmente está impedimento do gol do Verratti. Talvez se o jogador do Vasco chutasse direto pro gol, né? Mas tocou pro Verratti, o Verratti fez o gol e estava impedimento, posição de impedimento certíssimo, né? VAR, teve VAR, todo mundo ali bonitinho. Mas se tivesse um jogo para ganhar, assim, seria o do Vasco, tá? Pelo que o Vasco apresentou no primeiro tempo e o empate do Inter pelo segundo tempo. Aí o jogo foi até justo, 1-1. A gente não pode dizer que o Inter merecia ganhar, não, não é disso. A gente aqui faz as análises, tá? Pelo primeiro tempo do Vasco, o segundo tempo do Inter foi um empate justo, né? Mas ali o Inter matelou, e teve bola na trave, chute do goleiro, o goleiro dando rebote, tudo ali. E a cera do goleiro foi expulso. Como a gente sempre fala aqui, a gente não gosta de falar de juiz, mas a gente tem que falar aqui por causa que é futebol. É, o juiz viu que o goleiro do VAR tava rolando muito, assim. Não é para Grêmio, para Inter, mas o futebol brasileiro tá nisso. É muita cera de goleiro. Ah, claro que o juiz não pode começar o jogo com o goleiro caindo, mas o que o goleiro caiu?
Goleiro não teve nenhuma lesão, não foi dividir bola, lesão nenhuma. É para parar jogo, porque o Inter tava amassando o Vasco, daí o goleiro faz esse desabafo aí no gramado para para parar o jogo do Inter. O Inter tava amassando. Mas foi isso, né? Foi isso que o goleiro do Vasco fez, o Léo Jardim, que é um bom goleiro, tá? É bom goleiro. Ele e o Anta, assim, de idades, acho que os dois são bem bons, tá? Mas não. Foi expulso. O juiz mereceu expulsar ele, trancando muito o jogo e tava 1-0 pro Vasco ainda, tá? Aí foi aquela pressão do Inter, né? Aquela pressão toda. O Cabo Mineiro foi feliz. O Cabo Mineiro fez o gol porque o jogador do Vasco ajeitou para ele. Se vocês olhar o replay ali do gol do Inter, é uma bola dentro da área ali. E o jogador do Vasco ajeita pro jogador do Inter. O Cabo Mineiro faz o gol feliz, né? Talvez se tivesse mais uns 15 minutos de jogo, talvez o Inter poderia sim ganhar o jogo. O Vasco é um jogador a menos. Mas o resultado foi justo, tá? Pro Vasco e pro Inter, porque foi 1-1. O Vasco pelo primeiro tempo, o Inter pelo segundo. E agora, o que o Roger vai fazer contra o Fluminense do Renato? O Fluminense já veio aqui no Brasileirão, um jogo da parada. O Fluminense deu um arrodeão no Inter, 2-0 pro Fluminense, tá? O Renato contra o Roger. Talvez hoje o jogo é diferente, tá? Porque o Fluminense, depois do campeonato mundial de clube, o Fluminense foi o quarto melhor time do mundo lá do campeonato de clube. Verdade. A gente olhou os jogos, sim. Mas depois da volta aí, o Fluminense não ganhou nenhuma, tá? Não ganhou nenhuma. Hoje, na entrevista do Renato Gaúcho, disse, os jogadores estão desgastados, mundial. É verdade. Mas o Renato sempre dá uma pitaca ali, né? Quando o time perde, quando o time empata, sempre dá essa pitaca. Não, mas é verdade que ele falou. Mas quando eu tava ganhando aí, uns jogos atrás, não falou isso, tá? Agora pega o Inter no Beira-Rio, o que ele vai fazer? Ele botou o time misto já, contra o São Paulo hoje. O Inter, alguns titulares ali, né? Vamos ver o que o Roger vai fazer, né? O Roger é treinador, ele é pago, ele sabe muito bem, ele é melhor que todos nós aqui comentando, falando, e sabe o time. Eu não vai começar com o Vitinho, tá? É Carboneiro. Ele é time do Inter. Rocher, Vitão, Bernabei, o Aguirre, tá? E o Vitor Gabriel, tá? Aí ali nos meios, Thiago Maia, Bruno Henrique, Alan Patrick, Wesley, Carboneiro e Borré. Esse é o time titular do Inter. Vamos ver o que o Roger vai fazer e vamos esperar a quarta-feira para ver o jogo do Inter, tá? Mas antes, na terça, tem o jogo do Grêmio. A gente já vai encerrar o vídeo aqui, o vídeo de chegando a 23 minutos de vídeo. Um abraço, pessoal. Realmente eu vou ficando por aqui. Vocês todos já me conhecem, quem acompanha, obrigado. São mais de 500 visualizações aí. Eu sei que o vídeo tá devagarinho, tá crescendo aí, bem na manha, assim, sabe? E vamos tocar o barco, né? Vamos tocar o barco que como diz o meu pai, né? Meu pai sempre falou, cara, não deixa ninguém atrapalhar os seus sonhos e olha pra frente. Que lá na frente tu vai conseguir o que tu queres, tá? Esse é o recado que eu sempre deixo um recado pra vocês e a música aqui já tá tocando já. E bora lá, né, gente? Uma boa semana a todos e tchau.